vou estar fazendo a leitura aqui, né, em Josué 2, Josué 6, no versículo 2. Eu sei que hoje nós estamos comemorando já o Natal, né? Já estamos passando da meia-noite, então já estamos no dia 25, e talvez pudéssemos falar algo referente à vida de Jesus, né? O seu nascimento, mas o Senhor colocou no meu coração esta palavra aqui, Josué 6, no versículo 2, né? E que diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes valorosos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essas palavras foram ditas a Josué pelo anjo do Senhor quando Josué se encontrava em frente, né, às muralhas de Jericó. Vamos falar um pouquinho de quem era Josué, né? Eu creio que nós já conhecemos bem a história de Josué. A Bíblia diz que Josué era filho de Nun, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Josué era um auxiliar de Moisés, né? Um homem de fé. Nós vimos isso quando ele foi na comissão dos 12 para espionar, né, a terra prometida, e ao voltar de lá, ele e Caleb foram os únicos que deram um relatório positivo sobre aquela terra a Moisés, dizendo que a terra tinha os gigantes, sim, tinha muitos gigantes, mas que eles podiam ir e conquistar aquela terra, né? Então, nós vimos aí que que Josué era um homem de fé. E a Bíblia diz que quando Moisés morre, Deus então nomeia Josué para ser o seu sucessor, né? Josué passa agora a ser o líder do povo de Israel. E logo quando Josué assume essa posição, ele enfrenta 2 desafios, né? Nós vimos que primeiro foi a travessia do Jordão e seguido as muralhas de Jericó, que ele teria que enfrentar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que Deus trouxe ao meu coração, através desta palavra, que toda vez que nós formos enfrentar momentos difíceis, situações incomuns, desafiadoras, ele nos dá uma palavra de vitória. Ele nos promete a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui, quando Josué estava para atravessar o Jordão, ele disse a Josué, né? Manda o povo se santificar, porque farei maravilhas no meio de vós. Ele estava dizendo, né? Que o povo devia consagrar sua vida, porque ele faria, aleluia, aquele milagre no meio do seu povo. E o povo se consagrou, Josué, né, chamou o povo à consagração, o povo se consagrou e Deus fez o grande milagre, fez aquele povo atravessar a seco o Rio Jordão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nenhum deles ficaram para trás, todos os israelitas atravessaram o Jordão, né, e conquistaram aquela grande vitória. Louvado seja Deus. E agora Josué está diante das muralhas de Jericó. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó eram uma fortaleza, né? E naqueles dias aquela cidade estava trancafiada, né? Porque eles sabiam que o povo de Israel estava vindo em direção a Jericó, então a cidade estava toda trancada, intransponível, né? A Bíblia diz que os muros eram muito altos e espessos, não tinha como atravessar Jericó. Mas nós vimos aqui no versículo que eu li, que o Senhor disse a Josué: Josué, eu já entreguei
diz aqui, ó, no 2, olha, tenho dado em tua mão Jericó, louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo de Josué fazer qualquer coisa, de Josué fazer qualquer coisa, Deus já havia dito: tenho dado essa cidade em tuas mãos e também o seu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? E o que eu quero trazer para isso, para nós, é qual é a palavra que Deus tem dado para você? Diante da situação adversa que você está atravessando, diante da muralha que está à sua frente, qual foi a palavra que Deus te deu? Louvado seja o nome do Senhor, porque certamente Ele te deu a palavra. E você precisa confiar nessa palavra que Deus te deu, entendendo que aquilo que Deus falou se cumpre. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele diria e não cumpriria jamais. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Josué, agora, diante daquele grande desafio, tinha esta palavra com ele. Eu já entreguei a Jericó em tuas mãos. Pode parecer impossível aos teus olhos, mas eu já entreguei esta cidade nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós pensamos que porque Deus disse, né, que nós venceremos, porque o Senhor te fez uma promessa, que pronto, acabou, amanhã a gente já vai estar de posse dessa promessa, já conquistamos, mas não é assim. Ele nos dá uma palavra de vitória. E agora, irmãos, existe um caminho a percorrer, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes é muito árduo esse caminho. Nós não teremos a nossa caminhada facilitada, a nossa jornada facilitada, simplesmente porque Deus já nos deu a palavra de vitória. Nós temos a palavra de vitória, mas existe um caminho a percorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes as adversidades são tão grandes, não é, nessa caminhada, que nós pensamos em desistir. Às vezes a gente pensa que Deus não está conosco, né? Nós nos esquecemos, às vezes, até mesmo do que Deus falou já, que vai nos dar vitória. E às vezes nós, em meio a tanta luta, a tanta dificuldade, a gente se desanima. Louvado seja Deus. Mas sabe por que que Deus logo dá uma palavra de vitória quando nós vamos atravessar momentos difíceis? Que é porque Ele sabe que na caminhada, muitas vezes, nós vamos pensar em parar, nós vamos pensar em desistir, mas quando nós pensarmos nisso, devemos nos lembrar da promessa que Ele nos fez. Aleluia! Pode estar difícil, louvado seja o nome do Senhor, parece que a gente não vai suportar, aleluia, mas nós temos uma palavra de vitória da parte de Deus para nós. Ele diz: eu estou contigo e você vencerá. Você vai chegar até o fim, vai conquistar aquilo que eu disse que você conquistaria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Josué, irmãos, ele confiou na palavra que Deus havia lhe entregado. Aleluia. Por que que nós sabemos disso? Porque Josué obedeceu a tudo aquilo quanto o Senhor lhe havia dito. Aleluia. Nós vimos lendo mais adiante nesse texto, né, que eu li o versículo aqui 2, o capítulo 6, o versículo 2, nós percebemos que Deus, ele deu estratégias a Josué para vencer a Jericó, né? Para derrubar aquelas muralhas. Ele deu estratégias que ele deveria seguir para que ele pudesse alcançar aquela vitória. Louvado seja Deus. E não é diferente em nossas vidas. Deus, ele nos dá estratégias. Louvado seja Deus, para que nós possamos obedecer e alcançar a vitória do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Quais são as estratégias que Deus tem te dado? Né? Certamente Deus tem nos dado estratégia e nós precisamos obedecer às orientações do Senhor para alcançarmos aquilo que Ele, aleluia, disse que nós alcançaremos. Mas é preciso que haja obediência àquilo que Ele está nos mandando fazer. Muitas vezes Deus está dizendo que nós precisamos ler mais a sua palavra,
nos alimentar dela. Muitas vezes Deus está falando que nós precisamos, aleluias, orar, buscar mais ao Senhor. Deus está falando muitas vezes que nós precisamos nos aproximar dele, aleluias, a cada dia, entregar a nossa vida mais e mais na sua presença, consagrar a nossa vida ao Senhor e tantas outras coisas que Deus pode estar mandando você fazer. Às vezes, as orientações são tão simples que a gente pensa que é coisa do nosso pensamento, é a gente mesmo que está pensando, não, é o Espírito Santo de Deus nos orientando o que é o que nós devemos fazer para alcançar o milagre do Senhor, aquilo que ele disse que faria na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué obedeceu. O Senhor deu instruções a Josué, né? Que parecia coisa simples. Como é que vai vencer? Como é que vai derrubar aquelas muralhas simplesmente colocando aquele pessoal lá para rodear, né, por 7 dias? Mas ele confiou inteiramente nas estratégias que Deus lhe deu. E o que aconteceu? A vitória foi certa. Quando há obediência, há vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Se quisermos ter vitória da parte de Deus, precisamos obedecer às orientações que ele nos dá. Aleluia. E falando nisso, eu lembro daquele texto, quando Jesus ele estava na festa de Caná, no casamento, aleluia, que Maria vai até Jesus e ela diz assim, acabou o vinho, né? E ele diz, que tenho contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria, ela volta ali para os seus discípulos, né? Para os discípulos de Jesus, e ela diz assim, olha, fazei tudo quanto ele lhes disser. Aleluia. Louvado seja Deus. E os discípulos, então, Jesus manda que eles joguem água nas talhas, e eles obedeceram à voz de Jesus, e o que aconteceu? O milagre aconteceu, as águas se transformaram em vinho, porque houve obediência àquilo que o Senhor mandou fazer. Aleluia! Então, quando nós obedecemos à voz de Deus, o milagre acontece. Precisamos obedecer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, ele obedeceu à voz do Senhor, né? Ele obedeceu à voz do Senhor e a vitória foi certa. Então, meus queridos, o que eu quero dizer nessa noite para nós? Qual é a mensagem de Deus para nós? Aleluia! Louvado seja Deus. Deus já te deu a palavra de vitória. Deus já te fez uma promessa. Louvado seja Deus. E talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Talvez você esteja vivendo, aleluia, louvado seja Deus, muitas adversidades, né? Talvez você esteja passando por momentos dolorosos e você tem até pensado que Deus, ele não está com você, que Deus esqueceu, que aquela promessa talvez não tenha sido Deus que falou, não. Esse é só um momento de um processo que você está vivendo para o seu aperfeiçoamento, aleluia, para que você consiga conquistar aquilo que Deus já te prometeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós lembremos, irmãos, de Abraão. A Bíblia diz que Deus deu uma palavra a Abraão. Disse, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Em ti será bendita todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que ele obedeceu à voz do Senhor. Mas foi o que aconteceu? Muitos anos se passaram até que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, né? Até que Abraão viesse a ter o Isaac. E daí o Senhor cumpria a sua promessa na sua vida. Louvado seja Deus. Nós nos lembremos de Davi. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido ainda quando Saul estava no trono. Deus ungiu Davi a rei através do profeta. Mas quantos anos se passaram até que Davi alcançasse essa promessa, né? Por tantas adversidades Davi passou. A Bíblia diz que até Davi chegar ao trono foram 15 anos após ele ter sido ungido. E nesse tempo, o que estava acontecendo na vida de Davi? Muita perseguição. Davi estava foragido, Davi estava nas cavernas, né?
passando por todo esse processo, mas por que ele estava passando por tudo isso? Deus estava aperfeiçoando para que ele pudesse chegar, né? Onde Deus disse que ele chegaria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega a reinar, ele começa a reinar em Judá, não é nem todo Israel, começa a reinar em Judá, e após 7 anos é que ele vai reinar em todo Israel. Então, irmãos, não é porque Deus nos prometeu que nós vamos já alcançar, que vai ser uma maravilha, que vai ser. Não, vai ter momentos difíceis, vai ter processo, né? Até nós chegarmos àquilo que Deus, ele disse que nós chegaríamos. Se Deus disse que vai te dar, ele vai te dar. Vai chegar o momento certo de ele entregar nas suas mãos. Se Deus te fez uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem o tempo certo dessa promessa se cumprir na tua vida. Louvado seja Deus. Então, vamos ficar com essa palavra do Senhor. O que é que Deus falou ao teu coração? Quais são as muralhas que você está enfrentando, né? E diante delas, se lembre da palavra que Deus te deu. Então, não duvide daquilo que Deus te falou. Creia incondicionalmente na palavra de Deus. Foi o que Josué fez. Josué creu incondicionalmente naquilo que Deus lhe havia dito. E ele fez como o Senhor lhe ordenou. Louvado seja Deus. E a vitória foi certa. E não será diferente na nossa vida se nós obedecermos aquilo que Deus está mandando, né? Nós fazermos, né? Se nós dependermos somente de Deus, como fez Josué, se não pegar atalhos, porque muitas vezes Deus promete, né? Mas a gente quer fazer, acha que está demorando e quer fazer ao nosso modo. E aí, muitas vezes, nós atrapalhamos, né, os planos de Deus na nossa vida, mas confiemos no Senhor, esperemos no Senhor, e a nossa vitória está garantida pelo sangue de Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço aos irmãos, né, nessa noite, por ter me concedido a graça de estar com vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço.